Olá, querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo, extensivo a toda a sua família. Tentando responder às suas perguntas, os seus questionamentos, o essenismo é uma seita judaica que emergiu lá do segundo século antes de Cristo. Os essênios formavam um grupo de judeus extremistas. Alguns eruditos acreditam que os essênios eles têm a sua origem lá na dinastia dos Asmoneus. Mas a questão maior aqui, a questão a ser discutida é o fato deles terem surgido lá nos dias de Cristo, no primeiro século da era cristã. E tem aí um agravante, que os essênios eles se declaravam inimigos de Jesus, inimigos do cristianismo. Inimigos do cristianismo. Os essênios eram um grupo de judeus extremistas e que professavam uma religiosidade um tanto que esquisita, uma religiosidade celibatária, ascética e apocalíptica. E os essênios acreditavam que eles eram santos e puros. Esta palavra essênio, ela vem de uma raiz aramaica, Hassaiah. E Hassaiah se traduz por santo ou puro. Os essênios acreditavam que a cidade de Jerusalém estava dominada pelo paganismo, pelo misticismo e pela promiscuidade. A civilização estava corrompida. E em razão disto, eles precisavam afastar da civilização. Eles precisavam de um isolamento social. E eles buscavam os lugares mais distantes da civilização, mais desertos. Alguns deles habitavam ali na região de Corã, região do Mar Morto. Na concepção dos essênios, era necessário afastar das mulheres, porque a sensualidade gera a lascívia. Alguns deles mantinham uma vida celibatária, não se casavam. A sensualidade gera a lascívia e a lascívia é inimiga da santidade. A lascívia impede o essênio de construir uma espiritualidade saudável e sustentável. Os essênios acreditavam que o banho no rio era uma espécie de purificação, trazia pureza moral e espiritual. Eles eram devotos da Torá. Eles debruçavam sobre os escritos de Moisés. Eles faziam uma leitura acrítica dos livros mosaicos, acrítica e exaustiva. Só que eles interpretavam os escritos mosaicos de uma forma rudimentar e voltada para os interesses da comunidade essênica. Eles acreditavam que Moisés é o profeta maior. Os essênios, as suas regras de comportamento, os seus dogmas, as suas normas de conduta eram muito rigorosas, eram cumpridas ao pé da letra. E os essênios que fizessem qualquer questionamento, que se recusasse a sucumbir à doutrinação da comunidade essênica, esses eram ostracizados, demonizados e excluídos. Isso é típico de uma seita, até nos dias atuais. Uma seita tem esse procedimento, Ela demoniza, ela ostraciza e exclui aqueles que fazem uma crítica qualquer, aqueles que não aceitam determinados dogmas, determinadas padronizações. Olha, os essênios tinham um comportamento padronizado.
a vestimenta era padronizada. A leitura da Torá era padronizada. Né? Era padronizada. Então, a interpretação da Torá era padronizada. Então, a padronização é típico de uma seita, né? É típico de uma seita herética. Olha, os essênios, quando eles se reuniam lá nos lugares mais distantes, eles praticavam uma espécie de profetismo. Eles eram deterministas e futuristas. E profetismo eu digo porque eles estavam sempre profetizando catástrofes, né? Sempre profetizando coisa ruim, e em nome de Deus. E em nome de Deus. Olha, os essênios acreditavam que a alma humana, ela é pura, né? Ela é perfeita, mas o corpo é mortal. Então, é preciso evitar o contato da alma com o corpo. É em razão disso que alguns essênios não se casavam, né? Levavam uma vida celibatária e ascética. Muitos não se casavam. Então eles acreditavam que é possível libertar a alma do corpo. Esta visão vem lá dos gregos, né? Os gregos tinham esta visão, esta linha de raciocínio filosófico, né? Platão, na sua teoria Reminiscência da Alma, ele dizia que a alma é pura, é perfeita, ela habita no mundo inteligível, né? no mundo das ideias. Já o corpo é mortal, né? O corpo é pecador, habita neste mundo aqui, neste mundo sensível, no mundo das sombras. E os essênios seguem esta mesma linha de pensamento filosófico, esta mesma visão. Então os essênios acreditavam que é possível libertar a alma do corpo. Em razão disso, eles praticavam, ao se isolar nos montes, eles praticavam um fenômeno religioso muito antigo, mas muito antigo mesmo, que é o ascetismo. O praticante do ascetismo é chamado de asceta, né? E o asceta, ele se abstém dos prazeres mundanos, ele se abstém dos prazeres carnais, em busca de uma vida de austeridade. E austeridade não é leveza espiritual, não é serenidade, não é equilíbrio. Austeridade é rigor. A austeridade é norma, é dogma. A austeridade é ódio por aqueles que não professam a fé que o asceta pratica. Então o asceta, ele busca uma vida de austeridade. Acreditavam os essênios que através do ascetismo eles iam alcançar um estado de elevação plena, né? Um estado de imperturbabilidade da alma, um estado de satisfação plena, um estado de felicidade. O estado de felicidade. Olha, os essênios, eles faziam longos períodos de oração, né, nos montes, longos períodos de jejum. E eles até que extrapolavam, eles iam além dos limites do corpo, que eles se hostilizavam, se flagelavam, se penitenciavam, coisa horrível, abominável aos olhos de Deus. Então o ascetismo é muito perigoso. Existem alguns grupos denominacionais, alguns grupos religiosos, que nos dias atuais ainda praticam o ascetismo. O asceta, ele vai sempre para os montes, né, fazer longas orações, longos jejuns, se penitenciar, se hostilizar, se flagelar, corta os seus corpos. Olha, acompanhe o meu raciocínio rapidinho. O ascetismo busca invalidar o sacrifício de Cristo, anular o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo no Calvário é insubstituível, é único e universal.
o sacrifício de Cristo não pode ser invalidado. Então eu não preciso ir ao monte, fazer longas orações, fazer longos períodos de jejum, me penitenciar, me flagelar, me hostilizar, porque Cristo já se flagelou. Cristo submeteu ao sacrifício do Calvário para a nossa redenção. Por isso aqui o escritor aos Hebreus diz o seguinte, olha, entrando, irmãos, no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então eu não posso tentar invalidar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é expiatório e propiciatório. Ou seja, ele nos substituiu e assumiu o nosso lugar, tomou a nossa culpa. Então, em nosso lugar, ele foi à cruz do Calvário. Olha, alguns pensadores dizem que João Batista foi essênio, né? Foi adepto do essenismo. João Batista, sim, João Batista, o precursor de Jesus. Mas só que eu não vejo relatos bíblicos de que João Batista se converteu ao essenismo. Eu também não encontro evidências históricas de que João Batista foi um essênio. Mas existem fontes históricas confiáveis de que os essênios existiram sim nos dias de Cristo e que eles se declararam inimigos da fé, inimigos de Cristo. Aquele historiador lá do primeiro século, né, talentoso historiador Flávio Josefo, ele comenta sobre os essênios, sobre a teologia dos essênios, a origem dos essênios e a extinção dos essênios. Ali depois do ano 70, com a destruição de Jerusalém, com a diáspora judaica, os essênios desapareceram. Né? Aquele outro historiador muito famoso, né, lá do primeiro e segundo século, aquele Hipólito, grande teólogo. Hipólito já, nos seus escritos, ele também comenta sobre os essênios. Aquele Plínio de Caio, né, historiador, também comenta sobre os essênios. E o precursor da hermenêutica bíblica, né, que foi aquele Filo, né, Filo de Alexandria. Filo foi um filósofo judeu. Ele é chamado de precursor da hermenêutica bíblica. E Filo de Alexandria também, nos seus escritos, ele comenta sobre a existência dos essênios nos dias de Cristo.